E aí, queridos, será que vocês estão estranhando? Que talvez você tenha chegado aqui e não foi assim, todo mundo, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Por que será? A mensagem hoje vai nos dizer algo profundo e eu creio que o Senhor vai levá-la aos corações. Nós não fazemos assim porque Jesus não veio nos dar um calendário religioso. Jesus veio mudar a nossa vida. Nós celebramos a morte e a ressurreição dele todos os dias. Todos os dias vivemos o milagre da ressurreição. Vivemos o poder de Cristo em nós, por meio de nós. Então celebramos sim, é uma festa cristã, mas vamos entender um pouquinho quais são as raízes deste calendário, quem instituiu, como foi que tudo isso se deu? Será que a Bíblia nos ensina essas coisas? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, lá na carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler de 7 a 17. O título da mensagem é: Jesus não nos deu um calendário religioso. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus bendito, pela tua graça e misericórdia, Senhor, usa minha vida como uma seta, como uma flecha na sua aljava, saca-me e alcance o alvo proposto, de eternidade a eternidade. Eu posso ser sua mensageira, Senhor, mas só o Senhor pode levar a mensagem aos corações. Que assim seja, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Está desligado. Aleluia. Colossenses 2, nós vamos de 7 a 17. Diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo.
Não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja em Colossos. Nós estamos lendo uma carta que ele escreveu a esta igreja, mas não foi ele que fundou-a. Ao que tudo indica, Epáfras foi o fundador. Ele é citado no capítulo 1 de Colossenses, no capítulo 2 vemos também em Filemon. Tanto a carta aos Colossenses quanto a Filemon foram escritas juntas. O apóstolo Paulo estava em Roma, e ali Onésimo e Epáfras estiveram com ele, como aqueles instruídos por Deus para cuidarem das igrejas locais. Eles levavam ao apóstolo os desafios, as dificuldades, muito comum da comunidade cristã. E então o apóstolo Paulo redigiu cartas, uma endereçada a Colossos e outra para Filemon. Podemos ver então, Epáfras, como um bom discípulo, trazia a Paulo tudo o que acontecia em Colosso, a respeito de todos os desafios ali. Epáfras então se abria com Paulo, para conduzir com sabedoria o rebanho do Senhor. Pelo que está registrado na Bíblia, aquela situação vivida em Colossos estava muito conturbada. Percebe que aqui, já no capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando sobre um assunto de ter gentes enredando os novos cristãos, aqueles que haviam aceitado o sacrifício de Jesus e já estavam vivendo ali na comunidade de fé. Havia uma infiltração, uma influência da cultura do mundo, da cultura grega. E então o apóstolo Paulo, ele vai ali bem cirúrgico. Ele vai falar, tem gente enredando vocês, tem gente com sutilezas para cima de vocês. Nessa carta, o apóstolo Paulo usa a palavra mistério, porque dentro das religiões gregas havia a influência da filosofia, né? A mitologia grega, porque eles entendiam que era nos mistérios que havia ali a vida espiritual, a elevação da vida espiritual. Né? Nós vemos dentro da filosofia grega, haviam os estoicos. Eles achavam que se eles buscassem conhecimento, eles seriam mais elevados espiritualmente. Já os epicureus, eles achavam que viver os prazeres da vida, né, que nos prazeres, no êxtase, eles estariam alcançando um lugar mais alto espiritualmente, né? Mas ambas as filosofias influenciavam a religião grega, como esse lugar de nirvana, algo que não vem de agora, vem da história humana. E estava infiltrando ali na igreja de Colossos. E o bate-papo na cidade era esse: você conhece os mistérios ou não conhece os mistérios? Você tem ou não tem unção? Você faz ou não faz? Você viu ou não viu? Isso do lado grego. E do lado judeu, a base para as disputas era a lei de Moisés. Você guarda o sábado ou você não guarda? Você come isso ou você come aquilo? Pode isso ou não pode aquilo? E o apóstolo Paulo, ele vem trazer a revelação da palavra. E ele vem dizer sobre aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus veio revelar a luz ao mundo. Ele veio nos tirar das trevas, do conhecimento raso, do lugar de condenação do pecado. Ele veio abrir os nossos olhos espirituais. Então, Paulo colocou um funil ali na igreja de Colossos, para que tudo convergisse para Jesus Cristo. Ele disse: cuidado com essas sutilezas. Antes vocês viviam com o preceito da lei, hoje não mais. E você vai perceber que em todas as cartas, o apóstolo Paulo escreveu ali no Novo Testamento, ele está sempre alertando a igreja contra esses movimentos de influência do mundo e também os movimentos judaizantes, a antiga aliança.
Porque muito facilmente isso estava acontecendo. Tanto que você observa, percebe que nas cartas, Paulo sempre diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não mais usa a prática judaica de dizer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele vem para dizer: Moisés trouxe a lei, Jesus veio cumpri-la e ele abriu a porta da graça. Ele abriu um novo tempo para a humanidade. Deus escolheu na plenitude dos tempos. Na onisciência de Deus existe a presciência. Deus não está como nós, preso num tempo e num espaço. Deus está vendo todas as coisas. E antes mesmo dele dizer, haja luz, ele já tinha dado o filho dele para morrer pelos nossos pecados. Ele já tinha dito, haja cruz. Então quer dizer que toda a régua cronológica da humanidade foi tutoriada, conduzida pela mão de Deus. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que houve sim um tempo que era necessário uma lei sobre a humanidade, olho por olho, dente por dente. Mas esse era um tempo que a humanidade ainda não tinha se desenvolvido, né? Porque houve um crescimento dessa humanidade. Vamos ver a história da humanidade como um bebê, o nascimento de um bebê lá em Gênesis. Esse bebê caiu, o pecado entrou, e em toda a história, a humanidade foi se desenvolvendo, e Deus cuidando em cada tempo, trazendo o que era necessário. Deus levantou Moisés, e ele resetou a humanidade no dilúvio, e aí Deus vem através de Abraão, dos patriarcas, mostrando a jornada da fé, não pela lei, mas pela graça, porque Abraão é o pai da fé. Depois Deus vem e levanta Moisés ali, atravessando o povo no deserto, naquela libertação da escravidão. Há teólogos que dizem que exatamente neste ano, nós vamos contar 3.333, o ano 3.333 da primeira Páscoa, que foi com o povo hebreu, lá no Egito, um povo que foi escravizado durante 400 anos. Deus estava conduzindo os profetas, Deus estava revelando Cristo para eles, mas preste atenção numa coisa, eles não conheceram a Jesus como nós conhecemos. Houve a plenitude dos tempos, Deus escolheu, exatamente no tempo do Império Romano, quando já havia uma lei, a base da nossa lei é vinda dessa literatura, vamos dizer, a literatura grega, a lei romana, a nossa cultura é influenciada. Essa plenitude dos tempos veio na perfeição do que Deus escolheu para o plano dele de salvação. E então o Filho de Deus veio. Agora não mais escravos da lei, não mais filhos imaturos, mas herdeiros do reino, conhecedores das promessas, tomando posse de todas elas, sabendo discernir o que provém de Deus e o que não provém de Deus, sabendo enxergar o que não tem a ver com as Escrituras. Então, nós vemos que Paulo deixa bem claro que tudo converge em Cristo. Paulo fala, opa, igreja de Colossos, vamos entender, o evangelho é simples, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vocês estão colocando debaixo de um jugo, sendo que Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço da sua dívida. A sua capivara foi presa na cruz do Calvário. Você pode começar de novo, uma vida limpa, uma vida próspera, pelo favor de Deus, pela graça do Salvador. Paulo então vai falar que é nele que vocês encontram vida. Ele é o cabeça de todo o poder. Ele é a autoridade que há nessa terra. É nele que a gente ressuscita para uma nova vida. Na cruz, Jesus pagou todo o preço do nosso pecado.
E a existência cósmica, querido, Deus está no controle. Talvez você pense, tanta gente, quantas gerações, quantos milhões e milhões de pessoas já passaram nessa terra. Mas todas elas, os ossos estão lá. E quando Jesus voltar, os ossos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para juízo. E essa palavra é verdadeira. Pode parecer que para a gente seja uma mitologia, seja uma fábula, mas não é. Ele vive e reina e está em nosso meio. Não é como uma mitologia grega, não é como as outras religiões. Aliás, Jesus não é religião. E quando ele veio em carne, ele confrontou a religião. Ele veio de uma família judaica. Jesus era um pobre judeu, filho de um carpinteiro. E ele transformou a história da humanidade. Para dizer que ele veio não para instituir um calendário judaico e um monte de regras. Eu não faço isso porque a minha religião não permite. Você não entendeu a essência do evangelho. Se é por causa da religião, faz. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Jesus. Você tem que ter uma revelação de quem Ele é, do que Ele veio fazer. E Paulo então deixa bem claro aos Colossenses. Ele fala, olha, a existência de vocês está convergindo para um Deus. E é Jesus Cristo o nome deste Deus, o único verdadeiro, o único Deus vivo, o único pelo qual nós podemos ser salvos. Não há outro nome que possa nos salvar. Vamos para Colossenses 2, de 18 a 20. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Pronto, acabou a hierarquia de um povo mais iluminado, um clérigo, os que detêm o poder de Deus, e uma plebe que tem que sofrer o peso da lei, que tem que pagar para ter os seus pecados perdoados, que tem que fazer penitência para poder receber o que quer de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus acabou com isso. Olha o verso 20. Colossenses 2:20, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, já que alguém que já morreu para si mesmo, já morreu para esse mundo, você já viu alguém que já morreu ter um CPF todo embolado com dívida? Sana tudo, acaba tudo. Morreu, acabou. A mulher ficou viúva, o homem já morreu. O que Paulo está falando é, quando nós, de fato, morremos para esse mundo, todo o peso do mundo nos é tirado, porque agora nós vivemos uma vida que vem do alto, a vida na qual Ele ressuscitou em carne. Existe um ser humano nas alturas, à destra de Deus, esse trono onde está o Cordeiro, é de lá que Ele virá para buscar os seus. A nossa existência, de fato, não é essa temporalidade corporal. Por isso que você, às vezes, não se entende, está meio esquisito, se olha no espelho, não gosta muito do que vê. A gente fica mesmo insatisfeito, porque esse breve tempo que nós estamos passando aqui, ele não é nada diante de toda a nossa vida em Cristo Jesus, de tudo aquilo que Deus nos criou para ser.
Aqui é um tempo breve para nós impactarmos este mundo, transformarmos na nossa geração, recolhendo, juntando um exército de pessoas que adoram a Jesus. Não é religião, é verdadeira adoração. Paulo então vai falar com eles isso. Os evangelhos, eles também narram os últimos dias de Jesus. Na verdade, nos evangelhos nós vamos ver com profundidade e clareza o que o próprio Jesus falou sobre ser igreja. Jesus, nesse tempo que ele andou com os discípulos, 3 anos e meio, Jesus não nos deu um calendário. Ele não reafirmou a necessidade de celebrarmos festas. Claro, como judeu, ele se submetia. E todas as vezes que ele subia a Jerusalém, havia um alvoroço. Os religiosos queriam pegá-lo para condená-lo e matá-lo. E ele confrontou todas as tradições religiosas que eram contrárias à verdade. Então, há detalhes na Bíblia, sim, sobre a entrada triunfal de Jesus no burrinho, sobre a última ceia, a agonia do Getsêmani, o julgamento injusto, a crucificação e a morte, e a ressurreição. Mas não há menção a uma estrutura litúrgica. Não há exigências para que esses eventos fossem repetidos como rituais fixos e anuais. Jesus não falou nada disso. A única coisa que ele nos disse foi sobre o batismo e a ceia. Jesus veio e ressignificou aquilo que na lei de Moisés era circuncisão. Em Jesus se chama batismo, uma aliança que você faz com ele. E aquilo que para o povo hebreu era a Páscoa, para o povo cristão se transformou em ceia. E até mesmo a ceia, Jesus não instituiu um período, quantas vezes por ano, todas as vezes que se encontram, ele só falou: fazei isso em memória de mim. Óbvio que a gente tem que olhar para Jesus. Você quer estar com ele, no reino dele, você quer ter uma intimidade com ele. Então, busque uma profundidade nas Escrituras, porque nela tem a verdade que nos liberta. A ênfase dos apóstolos nunca esteve em construir um calendário religioso, mas eles focaram em pregar o Cristo vivo, em convidar cada alma a viver dia após dia a realidade da cruz e do túmulo vazio. Porque pode ser, queridos, que seja muito lindo, emocionante. É bonito mesmo de se ver o alto de Páscoa, né, nas ruas. Esse é um período que as ruas ficam cheias, e as igrejas também, e as pessoas se emocionam. Mas isso passa tão rápido. As pessoas voltam para as suas vidas miseráveis, escravas, e repetindo as suas histórias na vida dos seus filhos, dos seus netos, as suas mazelas, as suas prisões. Ei, Jesus veio para trazer uma vida linda para você, para a sua casa, para a sua história. Tem libertação na cruz. Vai aos pés da cruz todos os dias e pede socorro para Ele, para você ver se Ele não vai mudar. Ele não entra para te pedir que faça alguma coisa. Não, você tem que se sacrificar por causa dos seus pecados. Você tem que pagar pelo que você fez. E tem que pagar muito caro, porque o que você fez é imperdoável. Essa voz é do maligno. Essa voz é do condenador, acusador. A voz de Jesus virá suave aos seus ouvidos assim: eu te amo. Eu sonhei com você. Isso que você está vivendo não está nos meus planos. Posso entrar? Posso mudar as coisas de lugar? Posso fazer algo que você ainda não conhece? Ele só precisa do seu sim. Ao estudarmos o Novo Testamento, nós percebemos que a celebração mais direta instituída por Jesus foi a ceia. Vamos para Lucas 22, versículo 19. Tomando o pão, deu graças,
partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nós vemos aqui que Jesus, ele falou isso porque até que nós venhamos a sentar com ele nas bodas do Cordeiro, até que ele venha tomar o cálice ali dessa junção, né? A noiva vai se tornar esposa, a igreja vai se tornar uma com o Cordeiro quando ele vier nos buscar. Hoje, nós somos um com Ele, dependemos uns dos outros, dependemos de um corpo alinhado ao cabeça. Ele enviou o Espírito dEle para também nos instruir no caminho. Porque esse mundo tem muitas vozes. Não é tão fácil assim ouvir a voz de Deus, não é? Às vezes você pode se confundir, por isso você precisa da Bíblia, ela é a bússola, ela é o mapa, e você precisa do guia, o Espírito Santo. Junto à palavra e o Espírito Santo, você anda seguro neste mundo. Sabe, Jesus nunca chamou seus discípulos para uma religião de aparência. Portanto, a Semana Santa, como nós conhecemos hoje, está cheia de símbolos, cerimônias, costumes, que sim, pode até nos comover, mas quantos de nós realmente conhecem a Jesus? Quantos já abriram as Escrituras para verificar se tudo isso que nos ensinaram por causa das tradições humanas, se é verdadeiro? O que nós sabemos ao estudarmos a história da igreja é que em um dado momento, depois da plenitude dos tempos, houve um imperador romano. E ele, instruído, porque existem principados e potestades, o mundo espiritual é real, existe uma batalha entre anjos e demônios, existe uma regência maligna no mundo, claro. Por que o mundo jaz do maligno? Porque o homem abriu a porta para o pecado. E Deus já havia dito, não peques. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, preparou um plano de salvação. Então, o imperador romano, chamado Constantino, sua mãe Helena, fizeram algumas mudanças, por conta e risco deles. Claro, a história andou, e muitas dessas mudanças instituídas pelo imperador chegaram até nós. Mas eu costumo dizer, como Charles Spurgeon, que até o diabo é o cão de Deus, que até o que ele faz, Deus está no controle. Até onde ele pode ir, Deus está no controle. Não que tudo seja vontade de Deus, mas se não foi vontade, foi permissão de Deus, porque nada acontece fora do controle do Altíssimo. Então, isso chegou até nós. Hoje, por exemplo, nós adoramos a Jesus aos domingos e não aos sábados. A verdade é que todo dia Ele espera a nossa adoração. A cada manhã, ou a cada noite, ou a cada tarde. É o dia do Senhor que você entrega a Ele o seu fôlego de vida e o adora. Mas as reuniões da igreja cristã acabou se dando aos domingos, por quê? Constantino entendeu que seria muito bom se ele juntasse as tradições pagãs, Sunday, o dia do sol, o domingo, quem era adorado na mitologia grega, no meio dos romanos também, era esse Deus. Aí ele falou, opa, vamos colocar a adoração a Jesus aos domingos, e assim a gente junta todo mundo no mesmo lugar, e o que acontece? Um sincretismo religioso, que até os nossos dias nós vemos dentro das igrejas. Uma mistura num fogo estranho com o fogo santo, apesar que o altar de Deus, ele não divide. O fogo dele, quando Jesus entra, é só o fogo dele. É o fogo que nos purifica, que nos santifica. Mas Paulo estava ali também
direcionando a igreja de Colossos, porque ele viu que havia um risco muito grande daquela igreja morrer, apostatar, porque toda vez que as tradições humanas entram, a apostasia chega. Aquela igreja linda, viva, do Partido Pão, da sã doutrina dos apóstolos, virou a igreja apostólica romana. Virou uma igreja que canalizava não para Cristo, que não apontava só para Cristo, mas agora uma mistura de poder, de sincretismo. Diana, o lugar em Efésios, né, em Éfeso, onde Diana era adorado, passou a ser adoração a Maria. Ei, tudo tem uma história. Não se contente em engolir goela abaixo uma tradição que te foi passada. Vai para a Bíblia, vai buscar vida, vai buscar libertação. Porque conhecendo a verdade você será liberto. Jesus, então, Ele nos chama para esse evangelho simples. O chamado de Jesus sempre foi extremamente simples. Ele nos chama ao arrependimento, à mudança de vida, à transformação interior e à cruz diária. E isso quem vê não é nem padre nem pastor. Quem vai ver é seu cônjuge dentro da sua casa, são seus filhos, são seus colegas de trabalho, são seus pais. Jesus está com você para mudar tanto a sua vida, quanto aqueles que estão ao seu redor. Esse mecanismo religioso, muitas vezes é usado pelo maligno, porque mistura o poder humano com uma manipulação, usando o nome de Deus. E aí as pessoas fazem com medo, porque para elas é mistério, é mitologia. Eu vou obedecer, senão eu vou ser amaldiçoado. Não, Jesus já quebrou a maldição. Não existe mais ninguém entre você e Deus. Jesus abriu um vivo caminho. Você pode chegar a Deus como um filho amado. Você pode se ajoelhar lá no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, se ajoelhe e faz um clamor. E você vai ver, Ele vai te dando sinais, Ele vai te revelando aquilo que está oculto. Ele mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É isso que Deus tem para nós, queridos. Mas quando a fé se transforma em espetáculo, ela perde a sua essência. Quando a cruz é encenada no lugar de ser vivida, o cristianismo perde a sua razão de existir. Por que que nós fazemos todas essas coisas, se elas não mudam a nossa vida? Por quê? Não é inteligente isso. Porque tudo bem, você se comove em ver uma encenação da cruz de Cristo, como você se comove a ver uma peça de Shakespeare. Shakespeare não tem poder de mudar o seu destino. Ele pode trazer cultura para a sua alma. Mas quem pode mudar o seu destino é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a história dele não pode ser apenas uma encenação que te comove. É sobre você, é sobre a sua vida. É sobre aquilo que Ele quer fazer. Buscar essas respostas exige muita coragem. Eu orei bastante para vir aqui hoje. Falei, meu Deus, porque normalmente o culto de Páscoa é realmente diferente, porque as pessoas já vêm mais quebrantadas. Que bom, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. Mas eu peço a Deus que você esteja assim todo o seu ano. Domingo que vem eu espero que você esteja aqui, sedento e faminto por Deus. Não apenas como um ritual religioso, mas como uma vida que se conectou. Uma vida que precisa se recarregar, que precisa se encontrar. Então, buscar essas respostas exige muita coragem, pois a verdade confronta as tradições humanas. Ela mexe com estruturas, ela abala certezas, sistemas, ela provoca resistências, mas ela também liberta, ela também ilumina, também cura. Quando Jesus andava no meio dos fariseus, Ele não teve medo de expor as tradições religiosas que sufocavam a verdade. Vamos ver? Jesus é o nosso maior exemplo. Marcos 7, 13.
Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Põe o 14, por gentileza. Jesus chamou novamente a multidão para si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Eita! Então, não posso comer isso, porque a minha religião não permite. Porque eu vou ficar impuro. Jesus falou, não. Pode comer. Ora, está abençoado. O lençol dos animais, o sonho de Pedro, um lençol cheio de animais impuros, por quê? Lá na antiga aliança, antes da plenitude dos tempos, quando a humanidade precisava de regras, de peso, não podia. Mas agora nós estamos numa outra realidade. Então não é aquilo que entra no homem, mas é aquilo que sai. O que nos torna impuro é a palavra maldosa, são os pensamentos homicidas, é a inveja, é o desejo de destruir o outro. É a palavra que sai da boca de um pai que, ao invés de abençoar um filho, o amaldiçoa. Compromete todo o futuro de uma linhagem, porque não vigiou. Você tem que vigiar com o que sai da sua boca. Tudo o que o seu coração está cheio é o que a sua boca fala. E o seu coração não precisa estar condenado a essas mazelas, porque talvez foi o que você recebeu. Aí você diz, como é que eu vou dar uma coisa que eu não recebi? Você não recebeu de mãos humanas, mas você recebeu de Jesus? Ele morreu por você, tudo que é dele, ele te deu. Agora você pode liberar palavras de vida. Se você não teve um pai que te cuidou, que te guiou, você pode ser este pai. Você pode fazer a diferença. Será que aquilo que chamamos de sagrado, repetindo ano após ano, está alinhado ao coração de Deus? Não, é um tempo que eu não como carne. Por quê, meu filho? Você come churrasco o ano inteiro. Você acha que uma semana ou um dia, o que isso vai fazer de diferente na sua vida? Jesus falou, não é o que entra, mas é o que sai. Costumo dizer que até Deus preferiu o churrasco, viu? Porque Caim ofereceu um monte de leguminosas, frutas, verduras. Abel trouxe um churrasco, trouxe um sacrifício de um cordeiro. Ei, deixa a palavra de Deus libertar sua mente, arrancar as fortalezas, sabe? Os bereanos eram considerados mais nobres, sabe por quê? Porque eles examinavam. Alguns ficavam, o apóstolo Paulo, o lenço de Paulo cura. Apóstolo Paulo. Ele falou, nada disso, sou homem como vocês, sou carne, se tirar Jesus de mim não sobra nada. Gostei dos bereanos, eu vou lá e prego e eles estão. Deixa eu ver se isso aqui é verdade. Porque você recebe a chave promissora da sua prosperidade. Deixa eu ver se isso aqui é verdade. O que eu tenho que fazer? Não, Jesus já fez. Os bereanos eram considerados mais nobres. Esse mundo está dizendo que nobre é quem tem carro de luxo, é quem usa roupa cara, é quem estudou muito, quem tem premiações, quem tem um lugar de status. Ei, na palavra diz que nobre mesmo é quem conhece a palavra. Nobre mesmo é quem está sendo liberto por ela. É quem fala dela. É quem está juntando para Deus. Quem está fazendo o trabalho que Ele nos chamou para fazer. Você depende deste livro para viver aqui na terra. Os planos de Deus para você. Vamos para Atos 17, 11. Redobre a sua atenção. Nós estamos caminhando para o fim da mensagem.
Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias para ver se tudo era isso mesmo. Você vai ver que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo se convergem para a mesma coisa. O que foi que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso e medite neste livro todos os dias. A mesma coisa, olha. Eles o quê? Examinavam todos os dias. Assim, nós podemos encontrar um caminho de nobreza, de coragem, de força, de idoneidade, de caráter. Não brota assim de nós facilmente, porque existe uma natureza pecaminosa em todos nós. O que brota facilmente em alguns é a fofoca, em outros é a mentira, em outros é a violência. Todos aí com as suas áreas mais frágeis, os seus pontos fracos, e não se engane, o inimigo nos estuda para saber onde é o nosso ponto fraco, para no meio da batalha ele nos vencer. Mas a palavra do Senhor nos traz uma armadura, e essa armadura nos protege dos ardis do maligno. A palavra de Deus vai nos guiar, e de fato, não dá para saber todas as coisas, né? Tanto que Deuteronômio 29 vai nos dizer que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as que estão ocultas pertencem a Deus. Porque quando a gente se achega para Deus, muitos querem assim, tem tantas perguntas e querem entender todas as coisas, ok, mas muitas vezes Deus não vai responder todas as nossas perguntas, porque a gente não vai entender de imediato. Eu tenho 2 filhos, nós temos, né, pastor Evandro e eu, o Pedro e a Sara. Quando eles eram pequenos, na maioria das vezes, eu falava alguma coisa, menino não pode fazer isso não, e me perguntava, por quê, mãe? Por que não? Quem se identifica? Vai dar muito trabalho explicar, não vai entender. Estou mexendo na cozinha, resolvendo as coisas, tem que levar menino para a escola, por que não? Não põe a mão aí não. Porque também, se eu for explicar, eles não têm maturidade para compreender. Nós criamos um apanhado de ordenanças daquilo que pode e que não pode, para educar os nossos filhos na tenridade, sim ou não? Sim. E esse apanhado de ordenanças é muito necessário. O menino está lá com seus 5, 7 anos, vai dormir na casa do coleguinha. Meu filho, na hora que chegar, cumprimenta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai usar o banheiro, levanta a tampa do vaso, meu bem. Faz o possível para acertar a mira, não faz aquela sujeirada. Minha filha, você vai lá, vai tomar banho, deixa o banheiro enxuto. Não faz aquela lambança, porque é necessário você ensinar essas coisas elementares, eles não nasceram sabendo. E os pais e mães estão na jornada dos seus filhos para essas coisas. Aí vai chegando um tempo que o ensinamento já vai tendo uma complexidade maior, né? Vai chegando na adolescência, eu estou com uma adolescente lá em casa. São outras situações, outros desafios, mas ainda num processo de ensino. Mas percebe que foi mudando na régua cronológica do ser humano? Num tempo foi necessário as ordenanças, né? Por que, pai? Por que, mãe? Porque é assim e pronto, acabou. E você fica feliz quando seu filho te obedece. Te traz uma alegria grande ao coração. É porque você falou e obedeceu, aí chega um feedback da mãe, da coleguinha, nossa, essa menina é educada, seu filho, que príncipe, que gentileza no trato. Aí você fica todo assim, feliz, não é verdade? Deus é Pai, Deus é o nosso Pai. E Ele tem nos ensinado todas as coisas. Agora, não faz o menor sentido, porque hoje os meus filhos já estão grandes.
O mais velho já vai fazer 25 esse ano, a mais nova 15. Aquilo que antes era uma ordenança, e quando ele fazia e obedecia me trazia alegria, hoje não importa muito mais. Ninguém vai me elogiar porque meu filho, né, comeu de boca fechada. Ele tem 25 anos. Apesar de que tem uns adultos que misericórdia. Hoje, o que nos deixa feliz, né, amor, é saber que ele está se virando lá, se formando, fazendo um mestrado, sozinho, num lugar que a gente não conhece, numa nação distante. A gente ora e pede a Deus, Senhor, ajuda ele a cumprir aquilo que precisa acontecer neste tempo. Mas hoje, aquilo que outrora era uma ordenança, hoje é uma consciência. É a vida dele. Está constituindo uma jornada, investindo num tempo. Daqui a pouco ele tem a esposa dele, os filhos dele. Ele vai precisar ensinar. Esse é o legado que nós passamos para os nossos filhos, queridos. Quantas vezes nós pensamos que herança é deixar um patrimônio grande, trabalhar dia e noite, não ter tempo com os filhos, mas comprando, ganhando, registrando imóvel, carro, bens. Isso daí, em um problema de guerra, seja ela mundial, guerra civil, perde tudo. Esse tempo a traça corrói. A ferrugem destrói. Sabe qual o legado que você precisa deixar para os seus filhos? A jornada dele com Deus, a vida, a consciência de ser humano, de quem eles são, do valor dele como... Porque no dia mal, é o valor que ele carrega dentro, que não vai deixá-lo no pó, que não vai fazer com que ele se mate, com que ele desista da vida. É o que está dentro que vai levantá-lo das cinzas e vai fazer ele mudar todo o cenário, porque Deus é com ele. Porque uma fé foi construída na sã doutrina. Isso segura toda uma linhagem. A palavra de Deus diz que ele tem prazer em abençoar aqueles que o obedecem até a 1000ª geração. Então não faz o menor sentido eu agora falar com eles sobre essas coisas elementares, né? A minha alegria hoje não é porque eu mando e o Pedro e a Sara me obedecem. A minha alegria é porque eles já fazem aquilo por sua decisão. A Sara ainda está numa fase ainda de ensino mais acirrado, né? Mas o Pedro já está numa outra fase. Vamos para Gálatas 4, de 1 a 7, só para mostrar para vocês que eu não estou falando isso da minha cabeça. É assim que Deus faz conosco, é assim que Ele fez na história da humanidade. No plano perfeito de salvação, teve um tempo devido para cada coisa. Gálatas 4, 1 diz, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. É por isso que Jesus falou, antes de João Batista, todos os profetas que Deus usou, são menores do que João Batista. Mas depois dele,
todos são maiores. Não por causa da nossa individualidade com Cristo, mas por causa da plenitude dos tempos, por causa do que Ele fez. Nós temos um acesso que eles não tinham. Todos os profetas falaram de um Cristo que eles não viram, que eles não conheceram. Nós vemos, nós conhecemos, nós o aguardamos. Hoje todos nós podemos profetizar, e o apóstolo Paulo disse, é bom que todos profetizem. A palavra que sai da sua boca tem poder de trazer à existência aquilo que não há. Isso não é uma mera confissão positiva, é poder que sai da vida daquele que carrega o Espírito de Deus. E como que acontece isso, pastora? Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, entendendo o que Ele fez por você. E você então passa pelas águas do batismo, como que dizendo aos céus e à terra, agora eu tenho uma aliança com Cristo. Não sou eu quem vive, da agora em diante, Cristo vive em mim. Então você é batizado. Ao ser imerso nas águas, domingo que vem, nós vamos ter batismo no altar. Temos um tanque batismal, você está convidado a estar aqui conosco. À medida que você é mergulhado, você morre na natureza humana e você sai de lá no poder da ressurreição de Cristo. Isso é fé, isso Jesus nos instruiu a fazer. Quando nós nos colocamos debaixo disso, Ele nos ordenou. Tem a ordenança de Jesus para nós? Tem. O batismo e a ceia. Ele simplificou demais. O evangelho é simples. A graça de Jesus, ela é extremamente simples, escandalosamente simples. Os homens que complicam. Então, em Gálatas, o apóstolo Paulo estava falando disso, que Jesus é o centro da nossa fé. Por isso, ninguém pode se culpar por causa da tradição ou das ordenanças. Porque teve um tempo que Deus disse, não pode, porque não pode. Olho por olho, dente por dente. Guarda um dia. Vocês vão ver aqui que a ministração, a apresentação de Páscoa, vai nos trazer à memória aquilo que Deus falou. Não pode porque não pode. Mas Deus não deixou no ar a tábua da lei. Ele trouxe o Filho dele para cumprir a lei cabalmente. Jesus veio ser o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote diante de Deus. E para finalizar, se você ainda está procurando um lugar para te dizer, isso pode, isso não pode, eu sinto em te dizer que você está com 7 anos de idade. Ainda não encontrou intimidade com o Senhor. Mas não desanima não. Jesus quer te dar uma profundidade com Ele na jornada. Vamos para João 10, 27. Olha a profundidade, está aqui, olha a simplicidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você é a ovelha de Jesus. O pastor Evandro aqui, né, o anjo da igreja, foi escolhido pelo Senhor para cuidar do rebanho de Deus. Por isso que as ovelhas, elas precisam ser cuidadas. Aqueles que não têm temor, arrancam a lã e vendem. Mas um dia estarão face a face com o dono do rebanho. Muitos que querem usar do poder do altar, de falar em nome de Deus, o rigor será grande, porque Deus vai começar no altar. O fato é que todos nós somos ovelhas. Só que Deus distribuiu dons, uns para apóstolos, outros mestres, outros pastores, outros evangelistas, outros profetas. Todos nós temos dons, não enterre seus dons, sirva na igreja, mas tenha um culto racional. Saiba ouvir a voz do sumo sacerdote, o pastor que é bom por excelência, que é Jesus. E siga no caminho que Ele está te instruindo. Isso não significa que você vai ser um desigrejado, porque foi o próprio Jesus que disse que nós temos que andar juntos.
A sua salvação é íntima e exclusiva, você vai ter um encontro com o Pai. Mas a caminhada aqui no mundo, ela é coletiva, um ajudando o outro. O ramo sozinho não tem vida, você precisa estar enxertado na videira. E você vai olhar para o lado, tem um ramo junto. Vai olhar para cima, outro ramo. E esses ramos que dão frutos, esses permanecem. De vez em quando o pai vem dar uma poda. Agora os que não dão fruto, ele corta e lança fora. É ele que faz todas as coisas. É ele que dá o crescimento da igreja. Veja o que Jesus diz sobre isso. João 5, de 35 a 42. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo, vocês quiseram alegrar-se com a luz dele. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, a voz do Pai, e nem viram a sua forma, nunca. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creram naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Jesus estava falando para os fariseus. Conheciam a lei. Pregações maravilhosas, mas assim, impactantes. E Jesus falou, não me conhecem. Não conhecem a palavra de Deus não habita em vocês. Aqui nós vemos Jesus dizer que os fariseus examinavam as Escrituras cuidadosamente e ainda assim não reconheceram o próprio Deus diante deles. Deixa eu te dizer uma coisa, conhecer as Escrituras, o diabo também conhece. E todos os demônios que decidiram segui-lo, quando eles caíram lá do céu, quando foram expulsos da presença de Deus. Eles não vivem, não praticam a palavra. Conhecer, ver, aplaudir, mas não viver a palavra é a mesma coisa que o diabo faz. E é o que Jesus estava falando. É claro que num primeiro momento, você querer fazer tudo ao mesmo tempo, isso vai te desanimar. Não precisa. Você é responsável apenas por aquilo que chega ao seu conhecimento. Hoje, você sai daqui sabendo que você pode se achegar ao Pai, falar com Ele e ter um relacionamento com Ele. Comece a praticar essa verdade na sua vida. E dessa maneira você fecha a porta na cara do diabo. Você começa a cercear a ação dele no meio em que você está. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Isso se chama revelação. Não basta você saber contar as histórias da Bíblia. É preciso escrever a própria história através da palavra de Deus. Amém? Talvez você nunca tenha parado para olhar para a cruz de Jesus, sem os filtros da tradição. Eu lembro de um pastor querido, foi até o pastor que nos ordenou. E ele falava que as pessoas chegavam lá na igreja dele e sem muito conhecimento, sem saber como fazer as coisas, na hora de entregar ali no gasofilácio, fazia o sinal da cruz e faziam tantas coisas de tradições humanas. Mas ele não confrontou diretamente, ele foi pregando a palavra. E à medida que você vai conhecendo a palavra, eu lembro também de uma amiga que lá atrás pregou para mim. Eu era católica não praticante, mas toda igreja católica que eu passava na frente, eu fazia o símbolo da cruz. Eu achava que aquilo me guardava.
como um patuá, como um amuleto. Jesus não é patuá, não é amuleto. Ele é seu amigo, companheiro de jornada. Ele está vivo. Ele quer falar aos seus ouvidos. Ele quer te instruir no caminho. E um dia ela falou assim: amiga, para que você faz isso? Eu senti aquilo uma ofensa. Fiquei com raiva dela. Fui para casa e falei: que isso, não respeita nem meu nome do pai? Mas aos poucos, aquela crendice, aquela coisa de falta de entendimento, falta de culto racional, foi caindo. As fortalezas na minha mente foram caindo. E eu fui entendendo que eu precisava entrar em Cristo e deixá-lo entrar em mim. Não é apenas entrar numa igreja, passar na porta de uma igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus quer habitar dentro de você, porque foi Ele que te fez, foi Ele que sonhou com você, foi Ele que te criou. Então, queridos, a verdade, ela nunca se esconde. Uma hora ela resplandece, uma hora ela vem e aparece. A cruz fala por si mesma. O Espírito Santo deseja conduzir o seu coração à luz. A cruz não é cenário, não é um mero enfeite aqui no altar. A cruz é sacrifício. O túmulo está vazio. Ele não é uma lenda dramatizada, ele é o sinal de que a morte foi vencida. O Cristo vive, ele venceu a nossa maior inimiga, a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Ela não pode mais nos afrontar, nos assustar, nos manipular. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, enfrente os seus medos, enfrente os seus vícios, enfrente os seus pecados, porque são eles que te impedem de conhecer o seu libertador. Jesus diz para você nessa noite: vem como você está, vem como você está, deixa para trás as memórias, os medos, as condenações, as acusações. Ele diz: eu te amo do jeito que você é. Pode vir, do jeito que você está. Agora eu preciso do seu sim. Posso começar a mudar as coisas de lugar? Aleluia.